Uma boa noite a todos vocês que estão aí presentes para esse momento, então, de estudo bíblico. Aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui então de Lajeado, Rio Grande do Sul. E é uma satisfação aí ver vocês se achegando para esse momento, certo? A saudação especial ao seu Egon Cell, né, que se une a nós lá de São Lourenço do Sul, chuva por lá, e aqui também um tempo carregado, e continua quente assim o clima, né, mas vamos lá, né, é isso aí. Estamos agora nos achegando em direção, estamos vivendo agora a primavera, né, mas o clima agora nesses dias está bastante instável. Mas que bom que podemos estar juntos e nos reunir neste momento de estudo da palavra, através então do Face aqui no homepage da congregação. Também, né, a saudação especial a Eliane Rodrigues e família, aí do bairro Moinhos d'Água. Também Maria Bayer, seu Rubi Bayer, forte abraço para esse povo maravilhoso aí de Bom Retiro do Sul. Também, né, a Sheila Hirt, aniversariante do dia, certo, Sheila? Parabéns, Deus continue abençoando ricamente você, Sheila. Siga com Jesus e siga com a certeza que só Jesus pode dar em todos os dias, né? Que Deus guarde o teu coração, a tua mente, né? Sempre que Ele te assista em todos os dias, em todos os momentos, tá? Sinta-se abraçado por todos nós aí, viu, Sheila? Também a Hildegard Martins, a presidente das Servas, boa noite. Também o seu Adelar Freeling, né? Bom estarmos juntos aí, certo? A Jessi Fulmer também, a Agnes Mantai, né? Deus guarde e abençoe também vocês, muito bem-vindos. Também a Simone Santos, desejando um ótimo estudo bíblico para todos. Um abraço para ti, Simone, para tua família, tua linda família. Dona Ilse Miller também, é maravilhoso estarmos aí, né? Márcia Elisa Daman, também Jurema Schneider. Que bênção, hein, Jurema? Nós juntos aí. E a Márcia também sempre pode estar conosco, certo, Márcia? Né? Então, online é maravilhoso por esse motivo aí. Danila Schneider, um abraço também para a senhora, para o Eugênio. Né? Deus guarde, abençoe você sempre. Ledi Schmidt também. Certo, né? Muita chuva em São Lourenço do Sul. Deus guarde esse povo aí, viu, seu Egon? Guarde a vocês e os seus queridos. E vamos lá, na graça da bênção de Deus. Pedro também, cavalheiro, né? A Dulce, boa noite para vocês. Igor, grande abraço, Igor, né? Um abraço à família Bayer, né? Então, família em peso aí, família Bayer de Bom Retiro. Hilga Ferrari, sim, né? O seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Olha só, é bom. A Márcia agora em Capão da Canoa, não em Bento Gonçalves. Olha que bom. Um abraço aí, Márcia. Deus guarde e abençoe vocês aí. Rudy Reisner, lá de Montenegro. Grande Rudy. Forte abraço para ti, Rudy. Isso aí, um abraço aí para a esposa, né, para o Mano, para o Eloy, né, e os seus queridos. Também a Marlene, né? Deus guarde e abençoe a Marlene Schneider, também bom estarmos juntos, né, Marlene? Dona Verna, Dona Verna, que coisa boa, né? Assim podemos estar aqui, né, juntos. Nelita Silva também, um abraço, muito bem-vinda também, Deus guarde e abençoe todos vocês. Né? Eluir Hirt, né? Muito bem, a mãe da aniversariante do dia, né, Sheila? Então tá certo, Márcia Ritter também, Malise Petri, muito bacana aí, né? Eu vejo que, né, tem um povo acompanhando alguns aí dos que estão presentes aí, né? Eloir Hir também, né? A partir do seu compartilhamento, né? Malise também Petri, né? Deus guarde, abençoe vocês. E ali, então, Eloir, né? Tem a Larissa que está assistindo junto. Um abraço para ti, Larissa. Essa linda menina, né, que possa seguir sempre com Jesus no coração, tá, Larissa? Um abraço para você aí. Segue com Jesus aí e segue bem. Né? Que bom estarmos juntos aí, assim, nos reunindo nessa noite para mais um estudo bíblico. Quero convidar você nesse momento para nós juntos falarmos então com Deus em oração. Então vamos orar
você aí na sua casa, e nós assim nos unindo nesse momento, agradecendo a Deus por todas as dádivas, por todas as bênçãos, e pedindo também aí, né, sua bênção, o seu fortalecimento, né, Dona Elaine Spitzer, né, que bom, né, a senhora aqui também, né, Elita Danila Falck, também saudando a todos. Então, juntos agora nós vamos falar com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos neste momento e, em primeiro lugar, queremos te render graças porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que está presente na nossa vida em todos os dias e momentos, um Deus que sabes tudo do passado, do presente e do futuro, que tens a nossa vida nas Tuas mãos e sob o Teu cuidado. Todos os nossos dias já estão diante de Ti e Te louvamos por isso. Principalmente Te louvamos porque em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença em todos os dias e momentos. Obrigado pelo dia que Tu nos deste e por esta oportunidade de encontro contigo na Tua Santa Palavra e uns com os outros também, através, então, dessa página no Facebook. Te louvamos, ó Deus, então, por esse momento de encontro e de estudo da Tua Santa Palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, colocamos a nossa vida diante de Ti, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, dirige tudo pelo melhor. Abençoes cada um que participa aqui desse estudo, enfim, Tu sabes da vida de todos, dirija tudo pelo melhor na vida de cada um. De forma muito especial, também te agradecemos por mais esse ano de vida que Tu concedeste a Sheila e te rogamos, continues abençoando a ela. Enfim, Senhor, cuida dela, que hoje, pela Tua graça, então celebra mais um ano de vida. Assim também, Senhor, com relação aos demais aniversariantes, continue cuidando deles, abençoando e dirigindo seus passos e a sua vida. Abençoe-nos aqui nesse momento de encontro contigo na Tua Santa Palavra e uns com os outros. Guarde todos os Teus filhos aonde estiverem, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, também quero saudar nesse momento, então, Adílio Lamp, né, que está aí conosco também, ó, mais um Lampa aí, né, forte abraço aí, seu Adílio, né, muito bem-vindo. A Mara, Althaus, o Cris, forte abraço para vocês, que bênção vocês aqui, né, Deus guarde e abençoe também os seus queridos. Dona Edila Arendt, também lá de Mato Leitão, olha que bom, Dona Edila, muito bem-vinda. Né, a Deli Terezinha Felten, olha só, Praia do Cassino também participando desse momento aí, né, um abraço aí, Deli Terezinha Felten, também aí o Paulo, grande Paulo, Deus guarde e abençoe vocês aí, né, bons momentos para vocês, Maria Odete Kirs também, né, desejando uma boa noite para todos, um abraço, Odete, né, seu Lávio Bals também muito bem-vindo, Deus guarde e abençoe o senhor, a sua família, os seus queridos aí, né? Enfim, quero convidá-los também para nós cantarmos mais um hino, então, nesse momento, em preparação ao momento do estudo dessa noite. O hino 91 do Inário, Louvai ao Senhor, aqueles que têm o seu Inário, se não cantem comigo, ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos
Muito bem, né? Também saudação aí a Eunice Dreise, né? Lá de Horizontina, né? Um abraço para você, Eunice. Deus guarde e abençoe você sempre, em todos os dias. Satisfação tê-la conosco aí nesse momento de estudo aí. Então tá bom, a gente lembra carinhosamente de você também, né? Dos seus queridos. Também aí a saudação Iraci da Silva Moraes, de Soledade, Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda também, Iraci. Deus guarde e abençoe você e também os teus queridos. A Wanda Butka também, né? A Heidi Brum, Deus guarde e abençoe, né? Cada um, né? Que bom estarmos aqui, então, para esse momento de estudo. Ainda a Rose dos Santos também fez a sua saudação aí, né? Certo? A Elita Danila Falque, Deus guarde também a senhora e guarde a todos vocês aí, que ele possa agir em nós e a partir de nós. Olha só, Lori Albrecht, né? Deus guarde e abençoe também, Lori. Muito bom, né? Um forte abraço também para ti e para os teus queridos. Hoje nós, então, seguindo, né, o livro de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem como título Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. Olha que bênção, né? Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. Certo? Obrigado, Viorose. Muito obrigado aí também pelo seu desejo aí com relação ao aniversário. Eu estou no time aí nesse mês também aí, certo? Um abraço para você, né? E aos teus queridos. E o estudo, então, específico dessa noite está na página 87. Quem tem o livrete, quiser acompanhar ali, fique à vontade. Quem não tem, bem está, pode assim acompanhar o estudo, que tem como título João, preservando a doutrina em um mundo de falsidade. Olha que tema bem curioso, bem interessante, né? João preservando a doutrina em um mundo de falsidade. É um tema bem desafiante, bem interessante. O autor do estudo é o colega pastor Wilson Prochold Walter, né, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele é o autor do estudo, então, dessa noite, publicação, então, do livro de estudos da IELB, Igreja Evangélica Luterana, então, do Brasil. A introdução do estudo, né, segue o texto, diz assim: estamos vivendo na era da informação. Então isso significa que a informação tem chegado a nós de maneira muito rápida. Precisamos ter cuidado para não receber tudo como se fosse verdade. É necessário analisar para reter o que é bom e afastar-se do que é ruim. Esse desafio é cada vez maior na nossa vida. Então, da mesma forma, então, a mensagem a respeito de Deus tem sido transmitida por muitas pessoas e de muitas maneiras. No entanto, nem tudo o que é dito sobre a palavra de Deus é verdadeiro. Agora, como saber o que é correto ou errado com respeito à palavra de Deus? Em sua primeira epístola, o apóstolo João ele traz conselhos maravilhosos, então, sobre a maneira como devemos acolher a palavra que ouvimos. Você tem refletido e analisado as mensagens de cunho religioso que se propagam nas redes sociais? É um desafio bem interessante, né? Lembremos que existe muitas fake news, né, que são disseminadas pelos meios de comunicação de forma muito rápida, e assim também existem muitas mensagens em nome de Deus, em nome de Jesus, que também, infelizmente, são distorcidas do seu sentido original, que Deus deu para nós, então, na Escritura Sagrada. Agora, como a gente vai saber o que é correto ou errado com respeito à palavra de Deus? Lembremos que, infelizmente, nem todas as mensagens de cunho religioso, né, elas estão de acordo com a mensagem original que Deus nos traz na sua palavra. Agora, uma outra questão assim que vem diante de nós você é capaz de identificar essas mensagens, se essas mensagens provêm de Deus ou se são mensagens que trazem ensinos errados? Você consegue distinguir isso? Você tem facilidade de perceber os problemas das mensagens
de cunho religioso, que são, ora, disseminadas pelos meios de comunicação, ou não. Então, o alerta é para todos, com certeza, com relação a essa questão. Aí nós já entendemos o tema, né? João preservando a doutrina em um mundo de falsidade. Ou seja, João preservando a doutrina no mundo de falsidade. O texto base para o estudo, convido você a abrir a sua Bíblia. Abra então agora em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6, que neste momento eu vou ler diante de vocês, conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim o texto: Então o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Então eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Muito bem, então João é o autor do Evangelho que recebe o seu nome, então, de 3 epístolas, e também o livro de Apocalipse. Ele é mencionado, então, nas Escrituras como sendo o discípulo amado de Jesus. Também é chamado de Filho do Trovão. E após a morte e ressurreição de Jesus, João se empenhou, então, na propagação do Evangelho. Acredita-se que ele tenha vivido uma vida longa e tenha morrido em idade avançada, então, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E ele é lembrado como um apóstolo de grande amor, profundidade espiritual e de um compromisso inabalável com a verdade, então, do Evangelho. O versículo de número 1 aqui do texto, diz assim: Meus queridos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova, então, essas pessoas para ver se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam, então, por toda a parte. Usando a linguagem tradicional, diz assim: provem os espíritos para ver se procedem de Deus ou não. Então João alerta seus ouvintes a terem cuidado com os falsos mestres, pois esses transmitem falsas doutrinas que podem afastar do caminho do Senhor. Então provar os espíritos é como se dissesse: não creem em qualquer ensinamento, mas examinem tudo para compreender se vem de Deus ou do maligno. É um desafio isso, porque por vezes achamos que todos os que têm a Bíblia na mão falam a partir de Deus. Usam o nome de Deus, o nome de Jesus, mas infelizmente nem todos falam realmente a partir do Espírito de Deus. O versículo 2, ele também diz assim: é assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Nós estamos aqui falando de uma doutrina fundamental da fé cristã. Vocês sabem que se Jesus Cristo não fosse verdadeiro Deus, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. E se ele não fosse o verdadeiro homem, ele também não seria o Salvador da humanidade. O plano perfeito da salvação de Deus consiste em Jesus, o Deus e homem. Porque se Jesus não fosse Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Então, qualquer ensino que ataca Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a única verdade que dá vida eterna, ou diminui ele. A obra de Cristo tira a honra, a glória que pertence apenas a Jesus, qualquer ensinamento, então não provém justamente de Deus. Ele provém do maligno.
do anticristo, ou seja, de todos aqueles que são contra Cristo, ou seja, do exército de Satanás. Mas qual a importância de crer em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Né? Jesus tinha que ser verdadeiro Deus para ser o Salvador da humanidade, para poder expiar a ira de Deus diante dos pecados da humanidade. Ver o tamanho da conta da humanidade, da dívida da humanidade. Então, como Deus, ele tinha cacife para dizer qual é a conta da humanidade. Então, ele tinha que ser verdadeiro Deus para, diante de Deus, pedir qual é a conta, ou seja, expiar a ira de Deus. Um outro aspecto, ou seja, para ter a dimensão exata do pecado, da gravidade dele, porque cada pecado é muito grave. E cada pecado tem o tamanho de Deus. Então tinha que ser o verdadeiro Deus para poder fazer isso, para expiar a ira de Deus. E outra coisa importante, para vencer o pecado, senão Jesus nasceria pecador que nem você e eu. Então, para vencer o pecado na concepção, né, diante da natureza pecaminosa, né, de Maria, então ele não foi contaminado, porque ele já venceu na concepção o pecado. Para vencer o pecado, ele tinha que ser Deus. E ele venceu o pecado a vida toda. Vencer a morte. Como ele venceria a morte se ele não fosse Deus? Nós sabemos que uma vez na morte, saímos dela só por Deus. Como vencer o diabo? Né? Então Jesus tinha que ser Deus para vencer o diabo. Ou seja, para expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. E ele tinha que ser verdadeiro homem, por quê? O texto aqui defende agora a natureza humana de Jesus. Poderíamos ler outros textos que defendem a natureza divina de Cristo. Por exemplo, João capítulo 1 defende a natureza divina de Jesus. Agora, o texto aqui fala da natureza humana. Por que ele tinha que ser homem? Para poder assumir o nosso lugar diante da lei. E em nosso lugar ele fazer aquilo que de fato era preciso, satisfazer a sede de santidade de Deus, ou seja, ser santo em nosso lugar, e satisfazer a sede de justiça de Deus, porque uma vez que há pecado tem que ter castigo, tem que ter pagamento. Então Jesus ele tinha que ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus para expiar a ira, vencer o pecado, a morte e o diabo. E verdadeiro homem para, em nosso lugar, cumprir os mandamentos, porque ele diz, santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então ele foi santo por nós do início ao fim. E também para pagar os pecados. Porque uma vez que há pecado, tem que ter pagamento. Ou seja, a dívida tem que ser paga, não pode ser disfarçada. E Deus não disfarçou ela. Jesus na cruz disse, está consumado. Certo? Ou seja, então, uma boa percepção já é esse aspecto. Quando qualquer pensamento for disseminado que ataque Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, você sentir estranheza nisso, você já sabe que esse espírito não vem de Deus, pois ataca Jesus Cristo, né? E as Escrituras ensinam que ninguém pode confessar sinceramente Jesus é Senhor, também a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. É um outro aspecto bem interessante. Ou seja, nós podemos dizer, eu creio em Jesus apenas pelo Espírito Santo. Ou seja, não somos nós que aceitamos, é o Espírito que nos dá a fé. E quando eu digo, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, é porque o Espírito já operou essa fé em mim. Do contrário, eu estou diminuindo a obra também do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Então, Jesus... ele é Jesus Cristo, então ele é o Senhor, né? E nós podemos dizer isto pelo Espírito Santo. É o próprio Deus triuno que nos permite confessar Jesus, sendo o Deus Todo-Poderoso. Né? Em Mateus 16 fala sobre isso, né? Mateus 16, João 6,44. Né? Também é ser humano nascido de Maria, Lucas 2,7 diz. É por isso que em nossas confissões, também luteranas, nós declaramos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu fiz referência antes, o texto de João, 1 João, aqui fala da natureza humana, justamente de Cristo, mas o Evangelho de João, capítulo 1, também fala da natureza divina de Cristo. E nesse momento eu também leio esses versículos, dada a grandeza, a importância, então, desses textos. João capítulo 1, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, o versículo 14 diz assim,
a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então ele tem a natureza humana e tem a natureza divina, né? E João 1, o versículo de número 29, lá João disse o seguinte, João Batista disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aponta para ele, né, esse Jesus que é Deus e homem, diz, este é o Cordeiro de Deus que tira então o pecado do mundo. Agora, 1 João, né, capítulo 4, versículo 3, lá diz assim, mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. E vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. O texto, então, fala aqui do espírito do anticristo. O desejo de Satanás é nos afastar do verdadeiro Salvador, que, então, sofreu e morreu em favor da humanidade. E o diabo começou a tentar a criação de Deus no jardim do Éden ao enganar Adão e Eva. E ele permanece ainda hoje tentando nos enganar. Para isso envia falsos profetas que, com mensagens enganadoras, querem nos desviar do caminho da salvação. E interessante, importante a gente perceber o seguinte, que entre meio a verdades do Evangelho, são postas as falsas doutrinas. E as falsas doutrinas que podem nos afastar de Cristo e levar à condenação, elas estão no fio do cabelo. Ou seja, elas estão próximas da verdade, assim como um fio de cabelo, né? Ou seja, as doutrinas falsas estão próximas da verdade, assim por vezes como um fio de cabelo, onde se diz o que não está escrito, ou se interpreta o que está escrito de uma forma errada, né? Conforme o interesse, então, daquele que anuncia a mensagem, daquele que anuncia, então, a palavra. Então vocês podem ter clareza, certeza de que quem nega ora a natureza humana de Cristo ou nega a natureza divina de Cristo é um anticristo. Então é um falso profeta. Assim como quem nega também a obra do próprio Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, né? Aquele que é o santificador, aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos, nos movendo justamente a partir da graça e do amor de Deus em Jesus. E o versículo 4 de 1 João 4 diz assim, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Então, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Isso acontece na vida daqueles que pertencem a Deus. Então, como o próprio João disse, vocês são de Deus. Vencer os falsos profetas é vencer os falsos ensinos tão comuns em nosso dia a dia. Então, aí fica o alerta justamente com relação às mensagens, né, recebidas que estão aí circulando, né, livremente pela própria internet. E lembre, entre meio às verdades do Evangelho estão as falsas doutrinas muito próximas dessas verdades. Então precisamos estar atentos e termos cuidado com relação a isso. O versículo de número 5, né, diz assim, eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Então eles procedem do mundo. João destaca aqui que os falsos profetas procedem do mundo. Então, onde o diabo e todos os seus anjos atuam contra os filhos de Deus. Uma vez que esse espírito procede do mundo, o mesmo fala de acordo com a vontade do mundo. Então isso seduz e engana, levando muitos a abandonarem a mensagem que vem de Cristo. E essas mensagens, ora, vêm para especialmente agradar aos ouvidos das pessoas. Eles dizem às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Ou vão de encontro aos desejos dominantes do mundo, do diabo, do mundo da própria carne. Por exemplo, se a gente pensar na época de Jesus, quantos eram aqueles que seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia? Jesus, ora, disse assim, eu sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Vocês vêm porque vocês comeram o pão e se fartaram, vocês encheram a barriga. Então é por isso que vocês estão vindo atrás de mim. Eu sei. E ora, pediam por milagres, por maravilhas. Ou seja, eles, muitos hoje, quando vão e correm atrás, o que na verdade eles querem?
eles querem riquezas, prosperidades, querem curas, o livramento dos sofrimentos terrenos, os mais diversos, né? Então, muitos correm atrás, né? E buscam Jesus que os livra, então, de toda a tribulação, de todo o sofrimento, que vai dar prosperidade, vai dar riquezas, o que vai dar tudo aquilo que eles almejam. E ora é anunciado, porque Deus é um Deus de promessas, né? E ora você não tem porque você não quer, ou porque você não pede, né? É claro que isso pode acontecer, e Deus também nos orienta na palavra e nos incentiva a colocarmos sempre os nossos desejos, as ansiedades, as preocupações, os sonhos diante de Deus. Mas muitos vendem promessas, ou seja, negociam promessas. E a gente sabe que, então, os falsos profetas, que têm o espírito do mundo, né, eles falam de acordo com a vontade do mundo. Né? Talvez, se a gente lembrar ainda nos tempos de Jesus, muitos corriam atrás de Jesus porque queriam liberdade da opressão romana, um libertador terreno, alguém que livrasse, guardasse eles justamente das tribulações, das opressões sociais que estavam vivendo e enfrentando. Eles queriam um libertador político, né? Alguém que livrasse o povo da opressão romana, além de fazer milagres, curas e fartar o povo com pão, com peixes, com comida, como eles viveram isso em alguns momentos, ou seja, soluções de todos os seus problemas. Tá ok? Ou seja, muitos dos falsos profetas têm a ênfase no quê? Justamente nas coisas que são desse mundo. E enganam muitos, e levam muitos a abandonarem a verdadeira mensagem que vem de Cristo, que é marcada ora pela cruz, que está debaixo dessa teologia, e nós bem sabemos que não deixamos de viver tribulações e sofrimentos por sermos cristãos, mas Jesus está conosco nas tribulações e nos sofrimentos, certo? Então Deus não nos engana, né? O próprio Jesus Cristo diz, estou com vocês todos os dias. Agora, então fiquem atentos justamente, né, essas mensagens desconexas, ou seja, distorcidas da Escritura Sagrada, e que justamente vão de encontro daquilo que o mundo quer, a nossa carne por vezes deseja, aquilo que o diabo quer oferecer, glórias, riquezas, poder, ou diminuir talvez até a própria importância da eternidade ou da palavra de Deus diante de vocês, ou diminuir a própria ação da Santíssima Trindade, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos e adoramos. 1 João, capítulo 4, versículo 6, diz assim, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas isso, quando falarmos estas verdades, o que vai acontecer, né, vão nos ouvir aqueles que realmente pertencem a Deus. Por quê? Porque esses pertencem a Deus. Mas quem não pertence a Deus, ora, não vai nos ouvir, não vai querer ouvir essas verdades. E a própria Escritura também diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não vamos nos iludir. Por vezes, os cristãos vão estar entre os poucos da sociedade. Não vão estar entre a maioria, ou grandes aglomerações, né? Infelizmente. Que maravilhoso seria termos grandes aglomerações de pessoas também ouvindo a verdade, né? Nos ouvindo, né? Amando as verdades e pelo Espírito Santo seguindo essas verdades, crendo nelas e louvando e adorando a Deus pela salvação, pela vida eterna, pelo amor, pelo cuidado, pela presença, pelas bênçãos e produzindo muitos frutos a partir do amor e da graça, então, do nosso Deus. Então, nós avançando agora no estudo também, refletindo o assunto, né? O que você entende por provar os espíritos? O que você entende por, testar, conforme nós lemos antes o texto, né? Para ver se transmitem falsas doutrinas, né? Ou a verdade. Como você entende isso? Nós levantamos algumas questões até agora, né?
ou seja, falar contra Jesus de qualquer forma, ou falar de acordo com o espírito do mundo, com a vontade do mundo, são indícios justamente que apontam para a realidade dos falsos profetas. Né? Um outro aspecto bem importante que nesse momento eu poderia colocar assim é: se ora alguém falar contra o Deus triuno, Deus Pai, que é o Criador e Preservador do universo, Deus Filho, que é o Salvador, único e suficiente, né? E único mediador entre Deus e os homens, ou falar contra o Espírito Santo, que também é verdadeiro Deus, assim como o Pai e o Filho. Ou seja, negar a Santíssima Trindade, né? Negar esse Deus verdadeiro que se revela a nós, pela natureza, pela consciência, mas principalmente pela Bíblia como Deus triuno, né? Isso são indícios justamente do anticristo, né? Do agir contra, né, o espírito da verdade, ou seja, é seguir o espírito do erro, né, do enganador. Você percebe o agir do anticristo ainda hoje? Né? Como isso acontece? Bom, nós falamos bastante sobre isso, né? Então, sempre que alguém falar contra Cristo, ou contra as verdades, contra essas verdades que você conhece, você já sabe, né, que pelo Espírito Santo aquela luzinha lá no painel, né, da nossa mente seja acesa, né, aquela luzinha vermelha lá, sinalizando que tem algo de errado, que alguma coisa não está certa, né, que a gente fique atento a isso justamente, né, porque o agir do anticristo está aí buscando nos afastar da verdade e nos prender às coisas do mundo, talvez nos tirar aquilo que mais importa, né? Mas nós somos de Deus. João afirma, nós somos de Deus. Isso muda muito a tua vida, isso afeta muito você, isso impacta você. Como você se sente em ouvir assim, você pertence a Deus. Você em Jesus já vive o céu, a salvação. Você vive o amor, o cuidado, Deus está contigo todos os dias. Venha o que vier pelo Espírito Santo, ele vai te fortalecer na fé, no amor, na paciência, no ânimo, na coragem, no que você precisar para viver. Isso não é maravilhoso? O que isso afeta, como isso impacta na tua mente, no teu coração, querido irmão, querida irmã, que participa nesse estudo, então, nessa noite. Algumas considerações, então, para a vida. Na vida cristã, enfrentamos muitas tentações e dificuldades. Essa é uma verdade. O cristão não está livre disso. Mas Deus está conosco. Isso é fantástico. Preservando e confirmando a nossa fé. E é importante que o povo de Deus olhe para os exemplos bíblicos e tenha certeza de que, apesar das tribulações, o Senhor nos mantém firmes naquilo que recebemos. A internet e as redes sociais possibilitaram a divulgação em massa também de falsos ensinamentos, infelizmente. Conteúdos tóxicos para a fé têm sido consumidos pelos cristãos. Então, os falsos profetas continuam agindo de maneira sutil e estão presentes em muitos lares através da tela, talvez, de celulares. E a advertência de João de que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo continua atual. Como poderemos identificar falsas doutrinas? Quais os cuidados que devemos ter diante do conteúdo que consumimos ou até passamos adiante ou levamos adiante? Aqui, novamente, o conselho e a advertência de João são importantes. Provem os espíritos, ou seja, fiquem atentos. Tem muitas vozes muito bonitas, pessoas falando com muita propriedade, mas, infelizmente, propriedade fundamentada em si próprios. Talvez nos seus dons com relação à oratória, e talvez usando justamente muito das tecnologias ou das próprias riquezas que tem a partir do seu caminho, do caminho que seguem. Mas isso não garante que estes estão servindo justamente como Deus quer, né? Uma reflexão, então, sincera, então, nos permite reconhecer que nem sempre somos zelosos também com a leitura da Bíblia. E isso é muito importante. Precisamos ler a Bíblia, estudar ela. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra.
E assim, a partir disso, o Espírito Santo nos fortalece na fé e nos edifica como filhos e como povo de Deus. Certo? Então, a falta de leitura e zelo na palavra, né, é um perigo para nós. Porque quanto menos estivermos familiarizados com ela, mais dificuldades teremos para reter o que é bom e nos afastarmos do que é ruim. Senão, talvez diante das fragilidades, acabamos assimilando tudo que conteúdo que nos são oferecidos e servidos. Mas precisamos então ter cuidado que nem tudo aquilo que nos é colocado, ora, é correto. Aproveitar o que é bom, reter o que é bom, né, e perceber e dizer não aos erros é um grande desafio então para nós. A leitura e a reflexão da palavra de Deus são o caminho a seguir. Então, um bom conselho é alimentar-se da literatura cristã sadia. Quanto mais você conhecer, então, a mensagem de Deus, mais capacitado estará para discernir se os ensinamentos procedem de Deus ou são de um falso profeta. Um outro destaque, então, são as oportunidades que as redes sociais trazem para a proclamação do Evangelho. Então, nós somos desafiados a dar um bom testemunho do Evangelho, semeando-o com responsabilidade e amor para que muitos possam receber Cristo em sua vida, conforme Marcos 16:15. Eu cito também alguns textos aqui que são destacados pelo autor do estudo dessa noite. O Evangelho de João, também, capítulo 8, versículo 31 ao 36. É um texto maravilhoso. Que leio também diante de vós nesse momento. Jesus, ele disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Então, como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. E se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Olha que texto importante. Que palavras bonitas de Jesus, então, para nós. E quero destacar aqui também, né, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós temos aqui uma verdade muito importante também, dirigida para nós. Convido você aí, então, a abrir então, a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, para que possamos ler então mais um texto aqui. Mateus 7, então do versículo 15 ao versículo 23. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. E toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. O texto adiante diz mais: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que alerta interessante, importante também para nós. Então, naquele dia, muitos vão, como se diz na linguagem popular, cair do cavalo, que nem diz o texto. Muitos que dizem hoje, ou seja, que anunciam a mensagem de Deus, expulsam demônios e fazem muitos milagres, vão ouvir de Jesus: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Um outro texto também, então, Marcos, capítulo 13, o versículo 22 e o versículo 23. É um alerta para nós. Jesus diz assim, eu vou ler o 21 também, diz assim: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça.
Então vão aparecer falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar o povo escolhido. Eles não vão só prometer, né, em nome de Jesus, milagres, maravilhas, mas eles vão operar, né, milagres e maravilhas em nome de Jesus, mas para enganar. Então, como eles vão agir? Pelo poder de Deus? Não, pelo poder de Satanás. Mas vão usar o nome de Jesus falsamente, porque são falsos profetas. E Jesus diz assim, então não acreditem neles, porque os falsos profetas, os falsos messias vão fazer milagres e maravilhas para enganar o povo escolhido. Mas vocês prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Agora vocês imaginem diante de milagres e maravilhas operados por falsos profetas, né? Podemos pensar o seguinte, né? Como talvez aqueles cristãos mais frágeis na fé, espiritualmente, ou com conhecimento diminuto da palavra, né, diante destas pessoas né, vão proceder. Ou seja, quantos vão cair e se deixar levar, influenciar, abandonar a verdadeira fé, né, justamente buscando a vontade do mundo, as coisas do mundo. Vocês lembram? O que seriam as coisas do mundo? Né? A vontade do diabo, do mundo, da carne, o que seria isso? Se a gente lembrar da tentação de Jesus, o diabo ofereceu para Jesus, ele ofereceu poder, riqueza, glória, né? Sucesso, né? O que mais? Muitos corriam atrás de Jesus, né? Não buscando um salvador, mas querendo simplesmente curas, milagres, maravilhas, barriga cheia, queriam um libertador político, social das opressões. E o que nós realmente queremos de Jesus? O que você realmente quer de Jesus? Jesus quer lhe dar o perdão para os seus pecados, a certeza da vida eterna e da salvação. Ele também quer, sim, te ajudar, te abençoar, te assistir, te socorrer, talvez dar saúde de novo. Mas se ele não dá saúde de novo, não quer dizer que você não tenha fé. Talvez ele queira que você carregue essa cruz, mas ele diz, estou com você, né? Ele vai dar a força para carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar. E se ele, ora, quiser nos levar, ele vai nos levar. E assim que nós percebemos justamente as verdades reveladas no Evangelho, na Escritura Sagrada, e podemos ser instrumentos justamente para orientar as pessoas e ajudar as pessoas. E Deus promete para nós um novo céu e uma nova terra. O pecador arrependido lá na cruz, ele disse, o bandido lá, criminoso, disse, hoje estarás comigo no paraíso. Será que Jesus mentiu para ele? Não, ele não mentiu. Não, ele usou essa linguagem porque 1000 anos para Deus, Ele usou essa linguagem porque essa era a verdade, porque essa é a verdade. Então, fiquemos firmes nas verdades reveladas do Evangelho e cuidado justamente com as mentiras, com os falsos ensinamentos. Cuidado com o espírito deste mundo, que procede deste mundo, o enganador, aquele que dirige e leva os falsos profetas a agirem, e que arrastam multidões na terra, no mundo. A conclusão do nosso estudo, né, reconhecendo que você pertence a Cristo, querido irmão, querida irmã, ore a Deus que lhe dê a sabedoria necessária sempre para ensinar muitas informações que você recebe. Ao mesmo tempo, alimente-se da palavra de Deus e fortaleça seu conhecimento da boa doutrina. Assim você aprenderá a seguir o ensinamento do apóstolo João de provar então os espíritos, reter o que é bom e correto, justo e verdadeiro, e afastar-se dos falsos ensinos. Se você se sente muito inseguro com relação às doutrinas, então não consuma qualquer conteúdo que é oferecido digitalmente, ou em qualquer contexto, né, ou grupo religioso. Então esteja atento justamente a isso. Acima de tudo, lembre-se de que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, como disse Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, ele não, de modo nenhum, o que vem a ele será lançado fora. Porque em Jesus há perdão, salvação e vida eterna.
Que bênção, querido irmão, querida irmã, você aqui participando então desta noite nesse estudo, né? A saudação aí também, dona Vilma Becker, né? Boa noite, dona Vilma, né? E isso, e que o Espírito de Deus trabalhe sempre em nós aí, né, Rose? Trabalhe, né, em todos nós, que possamos crescer naquilo que Deus espera de nós. Marco também, Bush, né, grande abraço, né, Deus guarde e abençoe. Grande Haroldo, né, nosso seminarista aí, né, Haroldo? Vamos lá, vamos firme na graça da bênção de Deus, satisfação tê-lo conosco também aqui. Forte abraço, né, para você. Segue firme com Jesus, segue firme aí, né, crescendo aí no seminário, né, nessa escola de profetas, né, da nossa igreja, então em São Leopoldo, né, se preparando para o santo ministério, né, crescendo no conhecimento e crescendo pelo Espírito na fé e se preparando como um instrumento para ainda melhor servir, né, no reino de Deus. Deus guarde e abençoe você, Haroldo. Né? Então também, né, Simone, que bênção aí, a Simone Sivers, né, os seus queridos, né, Márcia Ritter também aí, né? Que bom, viu, Márcia? Nós juntos aqui, participando então desse estudo nesta noite, né? O Silvério Schneider, a Loiva, né? Wilson Bobson também, Deus guarde e abençoe vocês, satisfação vocês aí também, né? Que bom que vocês vieram, que bom que todos vocês aí se uniram a nós nessa noite, então, nesse momento de estudo da Santa Palavra, então, de Deus. Foi maravilhoso, então, ter estado, então, com vocês. Eu passo, nesse momento, alguns avisos rápidos aqui, né, da congregação. Lembro que amanhã à noite nós teremos culto em Moinhos d'Água, certo? Às 19h30. Na sexta-feira, às 19h, teremos culto no Larias. No final de semana, no sábado, teremos instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano, das 13h30 às 15h30, né? E Juventude Mirim. Aí teremos o culto, e após o culto, Juventude também. Aí, jovens, né? Incentivem os jovens a participar de mais uma reunião dos jovens no sábado à noite. E no domingo, então, de manhã, às 9h, também teremos culto aí na congregação. O culto do sábado é transmitido também sempre pelo Face. A nossa próxima oportunidade de estudo bíblico online vai ser, então, no mês de outubro. Então, no dia 9 de outubro, é a segunda quarta-feira do mês, certo? Então, sem ser na semana que vem, que é dia 2, na outra quarta-feira, então, que é dia 9, teremos estudo bíblico com transmissão pelo Face aqui, mais um estudo bíblico. E desde já você é convidado para o dia 9, então, de outubro, para mais um estudo bíblico aqui online, né? Deus guarde e abençoe você e os seus queridos. Queremos nesse momento falar com Deus em oração. Dirija a oração nesse instante, que também consta no livro de estudo. E na sequência oramos a bênção e nos despedimos cantando um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino 140. Então oremos neste momento. Querido Deus, apresentemo-nos diante de Ti com coração contrito e arrependido. Reconheço que muitas vezes não fui zeloso no estudo da tua palavra. Peço a orientação do Santo Espírito para cada vez mais guardar-me dos falsos ensinos que querem me afastar de Ti. Ensina-me a dar um bom testemunho da Tua salvação, tanto na vida pessoal como de maneira digital. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Cantemos então nesse momento do Inário Louvai ao Senhor, o hino 140, Deus que terra e céu fizeste, e assim nos despedimos nessa noite. Deus guarde e abençoe todos vocês, foi uma satisfação ter estado convosco mais uma vez. Então sigam com Jesus e sigam bem. Deus que terra e céu fizeste, leve fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá
Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.